Oi, oi, oi. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Braulio Zorzella, médico obstetra. Estou aqui para mais uma live. Boa tarde para quem está assistindo ao vivo. Boa noite para quem está assistindo gravado. Bom dia para quem está por aí de manhã acordando e assistindo. Hoje eu terei um convidado. Lembrando que eu tenho feito as lives da quarentena. Antigamente eu fazia uma por semana e na quarentena eu passei a fazer semanal, todo dia. E inclusive a partir da semana que vem eu farei lives todos os dias, porém a partir das 18, então serão lives das 18 às 19 a partir da semana que vem. Toda segunda, quarta e sexta com um convidado e toda terça e quinta uma live de perguntas e respostas, que é aquele esqueminha que eu fui fazendo aqui que deu certo, que é tanto responder perguntas escritas quanto adicionar alguém na câmera aqui para falar comigo ao vivo e responder perguntas. Então hoje é uma sexta-feira, hoje é uma live com um convidado que é o Moisés. E eu já estou esperando ele entrar por aqui, o Moisés pediatra, aqui em São Paulo. Uma figura que eu gosto muito, ele está aqui já. Nos falamos poucas vezes pessoalmente, mais vezes até não pessoalmente, mas eu gosto muito dele, da maneira que ele lida com algumas questões. Por isso estamos aqui hoje para fazer uma live. Então já vou adicionar direto o Moisés, que já pediu para entrar aqui. Está entrando. Está conectando, já deve estar me ouvindo, Moisés, está por aí? A conexão ainda tá pegando, tá na manivela, já já ele entra. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é, e aí, como é que ficaram os nascimentos dos bebês agora, durante essa pandemia? Oi, Moisés, Tudo bom? como vai? Tudo em Tudo ordem? bem por aí? Graças a Deus, tudo em ordem. Tá dando para me escutar bem? Sim, escutando Beleza. É bem. que eu tô aqui na Avenida Paulista. Eu vim aqui pro meu consultório hoje, que eu fui fazer atendimento, e parece que estamos com uma passeata aqui na Avenida Paulista, tá? Tem um buzinaço aqui, eu não sei aonde que tá, a coisa tá pegando aqui. Então, aqui a gente está Uhum, seguro, tranquilo, podemos conversar um monte. que legal. Não, e que curioso, né? As pessoas fazendo passeata num momento como esse, né? Na Não, verdade, não é passeata, né? É carreata. Todo mundo dentro dos seus carros buzinando, né? já melhora um pouco, né? A Pois carreata do que uma é, passeata, mas ainda assim, né? Nós estamos num momento aí que o ideal era todo mundo ficar em casa mesmo, né? Bom, verdade. mas eu te agradeço muito a presença aqui, te agradeço muito por ter aceitado o convite de vir falar comigo. E então já vamos direto ao tema, né? Nós estamos aí Vamos num lá. momento de pandemia mundial, né? Uma epidemia aqui no Brasil, que ainda os números não estão assim tão alarmantes de forma absoluta, os números absolutos não são tão grandes, mas a curva é uma curva alarmante, né? Que a gente pode alcançar patamares aí igual a Itália, igual a Espanha, França ou Estados Unidos. Então a gente tem que estar de olho. E aí o assunto de hoje nosso, você como pediatra, é justamente a gente falar e como é que ficaram os nascimentos dos bebês nessa pandemia. Como é que você está vendo isso, Moisés? O que mudou? Como é que está esse panorama para os bebês que estão chegando nesse mundo tão conturbado? Olha só, vou falar de uma forma geral, em termos de criança hoje em dia, nós vamos lembrar dessa época como uma das épocas mais complicadas e tristes e preocupantes das nossas vidas. E as crianças vão lembrar dessa época como uma das épocas mais felizes da vida delas, porque o pai e a mãe estão em casa o tempo todo. Nós temos um convívio ótimo, uma condição muito gostosa de influenciar e de curtir e aprender de verdade a ser pai e mãe. As mães já têm muito disso, os pais estão entrando nesse universo de uma forma muito gostosa. Os nascimentos, quer dizer, na prática é assim, os partos continuam acontecendo. Você continua tendo as questões de pré-natal, as questões de maternidade, tudo isso acaba trazendo para você uma situação que requer mais atenção
requer mais cuidados e que vai trazer para a gente preocupações. O que a gente sabe da questão do Covid-19? 80%, 85% das pessoas são assintomáticas. O fato de eu ser assintomático não significa que eu não transmita. Eu só não tenho sintomas. Transmito muito menos do que alguém. Características em termos de cuidados maiores são com as pessoas que são sintomáticas. Então, os nascimentos, a equipe de saúde está se protegendo de qualquer forma. A gente nunca sabe quem está ali para nascer ou para ser atendido, se a mãe tem ou não tem um quadro, se contamina ou não. Eu, por exemplo, por questões de estar em atendimento e de estar em contato, eu tenho um pai de 90 anos, uma mãe de 84 anos que moram em casa, então na casa deles, então a gente acaba se locomovendo para ajudar um pouco mais. Eu acabei fazendo, eu e minha esposa fizemos a sorologia e até agora IgG e IgM negativos. Triste pelo lado de que eu não tive o contato e não fui assintomático e não estou imunizado, mas feliz pelo fato de eu saber que os cuidados que eu estou tomando estão sendo suficientes para a gente e para não transmitir para outras pessoas. Então, a princípio, tudo bem. Os nascimentos, sim, e os hospitais, sim, requerem um cuidado maior. O que a gente sabe hoje? Primeira coisa que a gente sabe é uma coisa nova, é um quadro novo, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, e tudo que eu falar com você aqui hoje, a gente pode acabar a live e daqui a 10 minutos descobrir uma coisa nova e tudo que a gente falou até agora é passado. É passado. Os estudos são constantes, é uma das poucas vezes que a gente vê o mundo inteiro trabalhando em conjunto. E a expectativa é que todos passemos por essa. Porém, que a gente aprenda e modifique algumas coisas da vida da gente em termos de prioridades, em termos de olhares, em termos de cuidados, que a solidariedade não acabe no dia que liberarem todo mundo para ir para a rua e ponto final. Pois é, e o ser humano ele é assim, né, Moisés? A gente aprende com a dificuldade, né? Inclusive é bom a gente ter dificuldade, é bom a gente passar por perrengues para a gente achar soluções, né? Não foi à toa que a peste negra no século XIV, que matou 1/3 da Europa, ensinou para os europeus que tinha que encanar água, que tinha que encanar o esgoto, né? Porque naquele momento não era feito isso, né? Então você tinha lá as valas abertas, a pessoa jogava o balde de cocô pro meio da rua, caía na cabeça da outra pessoa. Ou seja, então naquele momento... Né? Isso. Enterros também não tinha tanto, né? Isso. Não tinha tanto. E aí o que acontecia era que então eles perceberam, pô, se a peste negra aconteceu porque a gente está jogando fezes no meio da rua, vamos encanar o negócio, vamos encanar água, vamos encanar esgoto, então a coisa surge. Então, sempre que vem uma pandemia, uma epidemia, ou qualquer dificuldade, a gente cresce com aquilo, né? E então eu acredito muito que essa pandemia que a gente está vendo vai fazer a gente aprender muitas coisas, né? Não só estruturais, como eu falei, como encanar água e esgoto, que a gente já sabe que tem que fazer, né? Assim como lavar as mãos, que a gente já sabia que tinha que fazer, agora a gente só está sendo validado, né? Porque a gente como médico, eu falava para minha mãe, né? Na minha casa, minha mãe não é da área de saúde, meu pai também não, e tem um cachorro lá em casa que ele fuça no lixo, né? E aí vai lá, levanta a tampa tal, e quer comer e tal, e vira e mexe, eu chegava na cozinha, o lixo mesmo do chão da cozinha estava em cima da pia da cozinha, e eu sempre falava assim, não coloca esse lixo aí em cima, e eles falavam, mas não tem nada a ver isso aí, e agora eu tô conseguindo reforçar isso, né? Eu na minha casa eu já não uso sapato há muito tempo para entrar,
que eu já peguei Olha esse que costume há legal. muito tempo, e eu falava para meus pais, o sapato não pode usar, meu pai e minha mãe, mas que sapato, nada a ver, vou entrar com o sapato em casa. Aí essa semana eu dei um sapateiro de presente para eles colocarem o sapato em casa, e eles agradeceram, eu falei, bem que você falava que não podia entrar de sapato em casa. Ou seja, tem vários costumes que a gente vai mudar, né? Que a gente vai mudar mesmo, não é só agora na epidemia, né? E o que você está achando, então, de costumes do bem, assim, que vão mudar, que vão ser impregnados agora na nossa sociedade, que vão refletir nas crianças? Então, olha só, uma coisa muito legal é que esse vínculo com a criança e a família, cara, se a gente aprendesse a observar a criança, a gente ia aprender tanto. Eles nascem solidários. Eles nascem se preocupando com os outros. Se a gente aprender com eles, vai ser bárbaro. E se a gente fizer o que a gente fala para eles que a gente quer que se faça. Por exemplo, você falou da gripe espanhola, enfim. Na gripe espanhola, rola por aí, ainda tem um post que está rolando por aí, que eram os cuidados que tinha que se tomar na gripe espanhola. Uhum. O primeiro deles era higiene das mãos. Uhum. Olha, a gente teve H1N1, lavar a mão. A gente tem agora coronavírus, lavar a mão. Será que em algum momento a gente vai conseguir incorporar esse hábito de lavar a mão? É uma expectativa. É uma expectativa. Mas a gente já lava muito mais a mão hoje do que lavava no começo do século, né? Eu citei a peste negra, que é século XIV, né? Lá atrás, né? A gripe espanhola foi século XX. Né? Isso. E até aquele momento, inclusive médicos, né? Se sabe que tinha muita infecção em partos e cirurgias, porque ninguém lavava a mão nem para o parto, nem para a cirurgia, nem para nada. E aí foi um momento também que veio o impulso na sociedade, falar, gente, vamos lavar a mão? É que hoje em dia a gente já lava mais a mão do que no começo do século XX, mas a gente vai lavar mais ainda a partir de agora. Né? Tomara, tomara. E aí, outros hábitos, sim, a gente espera que incorpore. Você sabe o que é engraçado? Eu fiz uma live essa semana, eu já não sei mais que dia que a gente está da semana, né? Então, foi essa semana ainda. Eu fiz uma live com o Dr. Bactéria. E o Roberto, se eu falar Roberto, ninguém conhece, mas ele comentou que uma vez ele fez um programa que ele colocou no vaso sanitário uma tinta preta e um papel branco em cima e deu a descarga. Quando ele deu a descarga, quando ele foi levantar a tampa, tinha gotinha preta em tudo que é lugar. E a gente ensina as crianças a dar tchauzinho pro cocô, para estimular as crianças. Vamos falar tchau pro cocô e dar descarga. As fezes têm bactérias e a gente precisa tomar cuidado sem neura, lógico, sem neura, mas a gente precisa começar a enxergar um pouquinho mais a questão de saúde. Enquanto nós não cuidarmos de saúde física também, e não esquecer que nós somos seres integrais, ou seja, se a minha saúde mental não está boa, se a minha emoção não está boa, se o meu físico não está bom, eu sofro todo. Eu não sofro só a minha emoção e o meu corpo fala, a minha emoção que se dane, que eu não vou fazer nada. E a gente conhece cada vez mais, a gente conhece as doenças psicossomáticas e as somatopsíquicas. Ah, pô, mas imagina, eu dei um chute com o dedinho do pé no pé da cama à noite. Eu grito, aquilo dói, fratura meu dedinho. Acabou no dedinho? Não, você fica assim, também eu não presto atenção. Também eu preciso ser descuidado desse jeito. Fica incomodado com aquilo doendo para você. Ou seja, mesmo as questões físicas, mecânicas, interferem no nosso dia a dia. E a nossa expectativa é entender que eu também não sou um ser humano isolado. Eu faço parte de um macro. Um macro que começa dentro da minha casa. E tudo que eu falar ou fizer vai influenciar nas pessoas que estão vivendo comigo. Não tem como. Não tem como uma criança que vê violência não transmitir violência.
Eu escrevi uma série agora, eu tenho 2 perfis no Instagram, o Dr. Moisés e o Eu Apoio Leite Materno. No Dr. Moisés eu escrevi uma série de um artigo que eu achei muito legal, que falava 10 razões para atender ao choro da criança. E aí é muito engraçado de você ler aquilo, esse texto é um texto antigo e eu fiz um por dia. O último foi muito engraçado porque me caiu a ficha de um jeito, de algumas coisas. Então assim, criança chora, pai e mãe. Pô, mas por que ela está chorando? Mesmo que você vá atender, por que você está chorando? Por que você está chorando? Vem cá. Tal. Avô e avó pegam a criança no colo, abraçam, acalmam. Quando a criança acalma, é que elas vão perguntar se o que aconteceu, se está tudo bem. Uhum. O abraço, o aconchego, o acolhimento, isso é super importante para que a gente consiga fazer dentro de casa o primeiro passo para que isso aconteça fora de casa. Hoje a gente vê muita gente fazendo coisa pelos outros. Você vê profissionais de saúde se dedicando a fazer aqueles elmos, a máscara, para distribuir para outros profissionais de saúde. Nós não somos concorrentes. Uhum. Se todos nós estivermos bem, a chance de tudo ficar bem é maravilhoso. Maravilhoso. Nós fazemos parte de um primeiro passo para que tudo caminhe para uma situação boa. E as crianças são a base desse nosso futuro. Essa é a geração que a Sociedade Brasileira de Pediatria quer que seja a geração dos 100 anos. Mas que seja a geração dos 100 anos com saúde. Nós não nascemos para viver mais do que 60, 70 anos. As condições de saúde melhoraram, isso que você comentou. Nós estamos vivendo mais, só que quando a gente chega por volta dos 70, eu vou falar 70 porque eu estou com 63, tá? Então não é 60. Mas quando a gente chega por volta dos 70, 80, e você começa a perceber que a sociedade não te acolhe, você sobrevive. Uhum. E o cuidado... Você perde a qualidade que você gostaria de ter, né? Porque você fala, inclusive, quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, e a pessoa se aposenta hoje com 70 anos, 75, daí nessa hora ela não está mais incluída na sociedade, né? E daí, muitas vezes a sociedade nem aceita que ela faça aquilo que ela queria fazer naquele momento, né? Perfeito. É bem complexo isso, né? Perfeito. E os avós, hoje em dia, provavelmente são as pessoas que mais estão sofrendo. E eu não estou dizendo porque eles fazem parte do grupo de risco de coronavírus. Eu estou dizendo porque eles estão isolados e afastados do bem maior deles. Não pensa que somos nós, não. São os netos. Né? Então, uma das recomendações que a gente acaba fazendo é assim: ponham os netos para que os avós possam vê-los. Zoom, Skype, WhatsApp, para que ambos possam trocar. Porque este carinho, esta troca, nada no mundo se compara. E esses bebês já estão nascendo de uma forma diferente. Então, por exemplo, para nós é super importante, a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Departamento de Aleitamento Materno, para esses dias, vai lançar um documento científico, eu participei da elaboração, sobre os cuidados de bebês e de crianças de aleitamento materno, desde o parto, passando pelo alojamento conjunto, pela UTI neonatal, alta e os cuidados em casa. Então, é um documento bem amplo, bem completo. E que a gente vai dividir sempre entre os assintomáticos, que não tem problema, mães e bebês assintomáticos, e os sintomáticos. Então, por exemplo, uma determinação nova, essa você já deve ter até provavelmente comentado, né? É que em mães sintomáticas ou COVID positivas, o contato pele a pele está excluído.
neste momento imediato. Porque aí eu vou até contrapor isso, mas tudo bem. Até porque eu não concordo com muitas coisas que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca, porque eu gosto mais da Sociedade Inglesa e Americana de Pediatria. mas tudo bem. Bom, esses estudos são baseados no CDC, baseados no Royal College, né? Então, é assim, isso é uma recomendação agora, isso é coisa mais bem recente da Organização Mundial de Saúde. E a recomendação é o contato vamos na ordem. O clampeamento oportuno de cordão já manter dentro de um certo limite, ele vai ser oportuno, né, naquele momento. O contato pele a pele em mães sintomáticas, ele é evitado. Não se faz a amamentação na hora, a criança é levada, a mãe vai e faz toda a higiene, banho, troca de roupa, etc, etc, e aí se traz o bebê para amamentar. A amamentação está mantida sempre. Mãe positiva, mãe negativa, negativo da doença, assintomática, Covid positiva, só suspeita, na UTI neonatal, não interessa onde que seja, ela pode amamentar. Quando nós falamos em crianças em UTI neonatal, talvez aí a gente tenha um viés por conta de prevenção das visitas dentro de uma UTI neonatal. Nesse momento a situação ainda está, como eu te falei, é tudo em fase de transição e de novas informações. Algumas restrições foram tiradas e outras foram colocadas. Em termos de amamentação, quais foram as conclusões que se fizeram, que nós tivemos? Por enquanto, zero comprovação de transmissão vertical. Nem gestante para o bebê, nem lactante para o bebê, através do leite materno. Então, aí vem a primeira pergunta, né? Legal, então por que esse grupo foi incluído como grupo de risco agora? A justificativa é que o documento que saiu coloca como síndrome gripal. Não coloca especificamente como coronavírus. Se eu fosse pensar em coronavírus, o que a gente tem de estatística mundial é que crianças e gestantes que não sejam com comorbidades, porque aí na comorbidade elas entram no grupo de risco, crianças e gestantes e lactantes puérperas não fariam parte do grupo de risco. Mas como entrou síndrome gripal e a gente também desconhece a evolução do coronavírus, do SARS-CoV-2, coronavírus a gente teve muitos, né? Mas o SARS-CoV-2 é relacionado a esses grupos, então, nesses grupos eles foram colocados de uma forma geral, incluídos, inclusive os que não são sintomáticos, como grupos de risco. Vale um parênteses que eu acho fundamental. Quando a gente fala grupo de risco, nós não estamos falando de grupo de risco de ter coronavírus, de ter o Covid-19. Todos nós somos de risco para ter Covid-19. Nós estamos falando de grupo de risco de pessoas que, se tiverem o Covid-19, correm um risco de morte, correm risco de doenças graves. E nós temos uma estatística no Brasil que é altamente preocupante. 25% das mortes estão fora do grupo de risco. Atletas, gente que não tem comorbidade, pessoas até 40, 50 anos. Então, de novo, nós estamos aprendendo com o SARS-CoV-2 e com o Covid-19. Fala. Desculpa, você ia falar. Eu ia dizer que eu ia complementar aqui na questão obstétrica, né? Como você falou, tanto a mulher, depois o bebê quando nasce, eles só estão no grupo de risco por comorbidades, né? Se a gente for pensar a fundo, né? Mas eles acabam entrando no grupo geralzão de risco, mas a gente pode destacar uma comorbidade materna, que é na gestação, a hipertensão gestacional. Isso está se mostrando como sendo uma comorbidade importante, mesmo ela sendo uma hipertensão rápida, que a pessoa ficou ali algumas semanas hipertensas, tá?
E, por enquanto, os números parecem estar mostrando que uma das comorbidades para essa mãe é o nascimento do bebê por cesárea. Porque no Brasil Cesárea. a gente teve 12 mortes de puérperas até agora, e as 12 foi pós-cesárea, né? Não teve nenhuma morte pós-parto normal de puérperas. Só que a gente não dá para falar isso com 12 pessoas. Tem que ter um número muito maior para a gente Sem dúvida. conseguir afirmar Sem isso, até dúvida, porque sem dúvida. algumas dessas cesáreas elas foram feitas devido a um problema, a uma complicação do coronavírus, e a pessoa foi para cesárea para tentar salvar e ainda assim não deu tempo de salvar. Ou seja, então não é que todas as cesáreas levaram a isso, mas parece ser Lógico. um fator de comorbidade. Mas eu queria voltar a uma questão, Moisés. Manda. A questão do pele a pele, né? Você citou o Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu não tenho meias palavras em dizer que toda vez que a Sociedade Brasileira de Pediatria solta alguma norma, eu olho com 10 pés atrás. Porque eu vou falar isso bem abertamente, eu sei que você faz parte, e essas discussões fazem muito parte para a gente democraticamente chegar em conclusões, né? O que a gente vê, assim, eu faço parte da Reúna, como você sabe. Para quem não sabe, a Reúna é a Rede de Humanização do Nascimento, que é uma ONG mundial, que tem uma sede aqui no Brasil, em Brasília. Nós temos uma diretoria colegiada espalhada pelo Brasil. Eu faço parte dessa diretoria já há muitos anos. E a Reúna também sempre olha para a Sociedade Brasileira de Pediatria e fala: vamos ver se é isso mesmo que está sendo pregado, que está certo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, a gente bateu de frente com recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, se baseando em sociedade brasileira, sociedade inglesa, sociedade americana, principalmente inglesa, né? As sociedades europeias, elas parecem andar um pouco na frente em relação a algumas coisas. Então, só citando alguns exemplos, a gente, muito antes da Sociedade Brasileira de Pediatria abraçar essa causa, ou tem causas que ainda não abraça, a gente já era a favor, por exemplo, de não usar nitrato de prata nos olhos do bebê, de não aspirar as vias aéreas do bebê, de aplicação de vitamina K via oral e não intramuscular, de postergar as vacinas para depois da alta e não durante a maternidade, né? Do contato pele a pele imediato sempre, de forma restrita, do clampeamento do cordão tardio, ou seja, depois de parar de pulsar, né? Então a gente sempre foi apoiando essas causas, né? Antes, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela vem, né? Ela de 30 a 40 segundos de clampeamento, ela subiu para 3 minutos, já deu uma melhorada, mas ainda assim não está dentro do que a gente acha que é o ideal, né? Tá. E essa semana eu estudei 4 protocolos, que, como você disse, pode ser que agora já mudou, mas né? Eu estudei um protocolo que é o da WHO, que é a OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, o outro que é do Royal College, o outro que é do American College, e o outro que é um protocolo brasileiro do ISEA, que é um instituto de Campina Grande, que a Melânia Amorim toma conta, e como ela é uma pessoa extremamente fundamentada em evidência científica, os protocolos que ela ajuda a fazer sempre são muito bem pautados em evidências, né? E aí esses 4 eu comparei com o do Ministério da Saúde do Brasil, que inclusive se alinha com o da Sociedade Brasileira de Pediatria, tá? Que é o que você falou agora, do não contato pele a pele para as mães Covid positivo. Porém, em todos esses outros 4, e inclusive no referendo que a Reúna vai soltar essa semana também, nós vamos apoiar sim o contato pele a pele, mesmo para Covid positivo, desde que haja uma higiene imediata. O bebê nasceu, enquanto o bebê está saindo, alguém está limpando ali, fazendo aquela higiene inicial, e daí já coloca o bebê. Por quê? Porque não dá para cortar o cordão, não dá para deixar o bebê ligado até a mãe tomar banho, para depois ela pegar o bebê no colo. Então, a ideia nossa é o quê? Qual a nossa opinião? Que o bebê nasce, alguém faz a higiene quando é positivo, quando Covid positivo. Alguém faz a higiene, ela vem com o bebê no colo, ela de máscara, né? E aí, sim, pode fazer a amamentação inicial. Até porque, se essa mulher é positiva, ela vai ser positiva daqui 6 horas, daqui 12 horas, daqui 1 dia. Ela vai continuar sendo positiva. Então, ela vai continuar com esse bebê, né? Até porque a gente apoia a amamentação. Então, por isso que a gente apoia o contato pele a pele, mesmo na Covid positivo. Mas aí a grande questão é essa: estamos todos aprendendo, né? Sai um protocolo aqui, um aqui, outro ali. Pode ser que os 2 estejam certos ou os 2 estejam errados, né? Você sabe qual é a grande questão dessa colocação? Eu concordo plenamente. O Departamento de Aleitamento Materno tem essas preocupações. Vou falar eu, tá? Eu tenho essas preocupações. A grande preocupação que a gente tem é assim: quando você fala em individual, o teu parto
você pode ter certeza que vai ser desse jeito. Nós vivemos num país altamente continental, onde você não tem como garantir que isto que você está propondo vá acontecer em todos os lugares. Lógico, a gente não pode ir daquilo que a gente acha que é o pior para reduzir, não podemos ser reducionistas. Ao contrário, nós temos que ampliar o que for de bom. Você sabe que inicialmente, por exemplo, Portugal é contrário ao aleitamento materno na sala de parto. Contrário ao aleitamento materno em Covid positivo. É o único país onde isso é colocado. A China coloca como casos onde houve transmissão, suspeita de transmissão vertical. E se você imaginar, eles foram os primeiros, eles estão mais tempo estudando, a gente ainda mantém a colocação de que o mais importante é a possibilidade de a criança ser amamentada porque os benefícios suplantam os riscos. Nós sabemos que a mãe Covid positiva tem anticorpos, e esses anticorpos ela vai passar através do leite para o bebê. Vale lembrar que é uma imunidade geral, ela não é específica, então quando houver vacina, existe a necessidade de se tomar a vacina, que é o que acontece com H1N1, que é isso que gestante é uma das vacinas recomendadas, porque o bebê só pode tomar essa vacina com 6 meses. Aí ele está protegido? Em parte, mas se ele entrar em contato com alguém, a chance dele ter é grande. Então, quando ele toma a vacina, ele está, depois da segunda dose, enfim, ele está 10 dias depois, já está protegido. A grande questão que a gente passa deixa eu até te fazer uma comparação. Falar de vacinação para entender mais ou menos do que a gente aborda. Quando você fala de vacina do SUS, SUS, a gente precisa levantar as mãos para o céu que temos SUS, e todos os dias acordar e enaltecer o que a gente consegue ter em termos de sistema de saúde pública aqui. Nossa rede de nosso calendário vacinal público é um dos mais completos do mundo, em termos de proteção. Quando eu falo em população, eu penso no SUS. Mas eu tenho meu paciente no consultório, ele tem condições, tudo, eu vou orientar para ele a vacinação privada. Errado. A gente orienta a vacinação geral para todo mundo. Você vai definir qual é a sua condição de fazer ou não essa vacina. Mas é importante que eu seja informado, que você seja informado. Maravilha. Tá bom. Isso vale a mesma coisa para essa orientação, né? Eu preciso passar uma orientação que seja geral. O que vai acontecer em cada caso individual, então é assim, eu estou aqui num local que não me propicia essas condições. Aí não dá. O que é a maioria do país. Você vai nivelar por baixo em termos do que é possível fazer, concordo plenamente. E por isso que eu acho que tem que existir protocolos, sim, os protocolos têm que nivelar por baixo, pensando na globalidade que existe. E não importa só ser um país continental, pode ser um país pequeno, mas você não tem controle também, né? Você tem lá, tá bom, Uruguai, país pequeno, Portugal, mas você não consegue controlar tudo. Então é sempre bom nivelar por baixo em termos de... Pelo que é possível. Pelo que é possível e individualizar cada caso. Ou seja, quando é possível fazer dessa forma. Mas eu tenho uma pergunta, Moisés, para você, que eu vou aproveitar aqui, que algumas pessoas já fizeram essa pergunta aqui, eu tô lendo aqui. A Saluana falou assim... e essa pergunta ela vem muito de encontro a esse pós-parto, ao bebê que nasceu e tem os avós que estão longe, que nem conhecem esse bebê ainda. Como é que ficam as visitas para recém-nascidos? E eu queria que você falasse como que era antes, agora, há pouco tempo atrás, porque já existe uma recomendação também, não vai todo mundo visitar esse bebê. Isso a gente sempre falou. Na maternidade. Não só na maternidade proibiram visitas, né? Tá. Aí tá tudo certo. Mas assim, ela teve alta lá 24, 48 horas, foi para casa, né? A gente sempre falou, não fala para visitar agora, espera aí uns dias, né? Só que é difícil conter as pessoas, lógico, né? E agora, como é que tá isso agora
com a epidemia de Covid e qual a recomendação para visita dos avós, principalmente. Coitados dos avós que eles ficam lá Coitados dos querendo avós. conhecer o neto. Olha só, existem algumas coisas que a gente deveria aprender, tá? Você teve seu nenê, você está em casa, está se ambientando ainda você em casa, mãe, o companheiro que quando existe, o bebê, todos estão se conhecendo, tá? Eu deveria ligar para esta mãe e falar assim: oi, tudo bem? Quando você quer que eu possa visitar você? A mãe que decide. Me avise quando você estiver preparada, porque eu gostaria de ver, mas eu não quero te incomodar. Sabe que tem uma... Bom, enfim, quem conta essa história é a doutora Keiko. A doutora Keiko é a mãe de toda a amamentação atual aqui no Brasil, né? Todo mundo que conheceu a doutora Keiko é apaixonada, é quem mais fala de aconselhamento, enfim. Mas ela conta que tinha uma médica pediatra na Inglaterra que ela ia visitar as pacientes em casa, pediatra, ela ia visitar. Ela chegava, olhava o bebê, falava oi para a mãe que estava no quarto, punha um avental, lavava a louça, fazia uma refeição, entregava para esta mãe e ia embora. Quem é que a gente conhece que não for parente? Porque assim, vou da sua casa, tá? Tô indo aí e tal. Aí a gente prepara um cafezinho, prepara o bolo, todo mundo vem e fala alto. Ai, deixa eu ver a mamada, deixa eu olhar o bebê mamando. Né? Vai embora e deixa toda a louça ali, tudo ali desarrumado, fez aquela, né? É uma visita social para uma mãe que está suscetível, sensibilizada, carente de um equilíbrio naquele momento, porque naquela hora, primeiro, ela precisa de uma rede de apoio. Se ela tem essa rede de apoio, dá uma aliviada. Se ela não tem essa rede de apoio, é tudo nela. É tudo em cima desta mãe. E olha que engraçado, né? Engraçado não. Olha que situação. 30 dias está todo mundo lá. Avó, tio, todo mundo visita. Deu 30 dias, numa ótima situação, o pai volta ao trabalho. 5 na média, né? 20 atualmente. Mas vamos dizer, volta ao trabalho, 30 dias o pai já não está em casa, os avós vêm eventualmente, e essa mãe, ela não fica sozinha. Ela fica solitária. E solidão é diferente de você estar sozinho. Você está solitário. E esta é a hora onde ela mais precisaria de apoio, onde ela mais precisaria de um acolhimento, de alguém que permitisse que ela exercesse toda aquela maternidade do momento, que descansasse e que alguém pudesse apoiá-la. Quem é que faz isso? A avó. E este é um momento que a gente está vivenciando, onde isso começou aos poucos a ser tirado. Até porque os avós, que no Brasil, muitos, podemos falar que a grande maioria tem comorbidade, com aquilo que a gente falou de, apesar de ter melhores condições de saúde, vão até uma longevidade maior, mas nós temos então, meu pai tem 90 anos, minha mãe tem 84 anos, minha sogra tem 85 anos, e você conversa com eles, lógico, eles têm os problemas de saúde, então eles são um grupo de risco. E o meu medo é, cada vez que eu vou lá, eu ser um fator de contaminação para eles. A mãe está sozinha em casa, o bebê está em casa, o pai às vezes sai para trabalhar. Se nós formos pensar tudo teoricamente, a avó está no carro, sai do carro, toda aparamentada, vai para a casa da mãe, chega lá, da filha, né, com o bebê, visita,
toma banho lá. Quer dizer, vamos imaginar a situação perfeita do mundo, né? Eu tenho como, na minha porta, eu deixo o sapato fora, entro, estou de máscara, lavo, tomo banho, tenho a roupa, tomo banho, aí eu visto uma roupa. Quer dizer, conheço muita gente que hoje em dia, com essas recomendações, prefere ficar em casa e não sair só para não ter que tirar a roupa, lavar a roupa, volta para casa, tira o sapato, limpa os sapatos, né? Tudo isso. A recomendação das visitas que não sejam as próximas, de família próxima, e com quem você, como mãe, possa falar assim, ó, me dá um tempo, ó, faz isso e me ajuda nisso, ou seja, que não tenha, até amigos, né? Essa familiaridade com a situação dessa mãe e a mãe não tem essa liberdade, deveriam telefonar ou esperar que a mãe comunicasse e já não tem chá de sexo, chá de bebê, chá de sexo é para saber qual é o sexo do bebê, né? Chá de não sei o quê, faz o chá de visita, de primeira visita. Pronto. Aí a mãe libera, estamos todos ótimos, todos perfeitos, eu estou bem, eu estou confortável, pode dar de mamar, pode vir. Aí deveria ser liberado. Então, o que nós temos, infelizmente, não é isso. Nós então, não temos essa cultura. Vamos separar em 2 grupos de visita, então. Uma visita que é a visita rede de apoio, certo? Essa é uma visita. E não importa só se é a avó, né? Porque pode ser o avô, pode ser uma amiga, pode ser uma rede de apoio. Então, vamos colocar em 2 grupos. A visita rede de apoio e a visita curiosa, né? Que é a visita que vai lá só para conhecer. Tá? Social. Então, essa visita... visita social. Essa visita social curiosa a gente deixa totalmente agora afastada, realmente, e deixa em segundo plano, esperando passar a epidemia. Né? E deveria, e esquece a epidemia, essa visita social só deveria ocorrer quando a mãe e o bebê venham. Venham, estão aqui, abre uma live no Instagram, porque agora é a moda, né? Abre uma live no Instagram e fala, gente... Chega. Estamos aqui. Tá. Então essa é uma visita que nesse momento de pandemia fica de lado e óbvio que sempre dependeu da mãe liberar também. Agora a visita rede de apoio, tá? Que eu vi algumas pessoas falando aqui, não, eu estou em casa isolada, eu, meu marido e meu filho, e meus pais eles vêm aqui, mas eles só descem na garagem, entram no carro, entram aqui e saem. A minha pergunta isso já não é considerado isolamento, porque a pessoa está saindo de casa, né? Por mais que entre dentro do carro e desça dentro do carro, isso já não é mais isolamento. Outra questão, essas pessoas que estão isoladas em casa, elas recebem compras, no mínimo, né? A não ser que elas fizeram um mantimento para 6 meses lá dentro, mas recebe compras, então tem esse contato. Ou seja, quanto mais aumenta a circulação, mais aumenta a logística para uma possível contaminação desses avós, né? Que essa que é a preocupação maior, no caso, os avós que vão visitar, e se a mãe trouxe da maternidade um coronavírus, pode passar para os pais, né? E aí, como fica essa rede de apoio próxima? O que eles têm que fazer? Dá para ir visitar? Só que tem que ir todo paramentado ou não? Como que é isso, Moisés? Como que você acha? Olha, vamos colocar assim. Nós tivemos um momento, estamos nada, porque no Brasil fizeram uma estatística recente, nem 50% do país está seguindo as recomendações de isolamento social. Uhum. Nós vamos passar em breve, e eu não sei se esse é o tempo, enfim, mas o que vai dizer isso o tempo, são os estudos. Nós vamos passar do isolamento para o distanciamento social. No momento do distanciamento social, se a minha questão é estar a 2 metros de você, parece que hoje saiu uma legislação para todo mundo na rua usar máscara. Eu estava aqui, me falaram e eu fui checar, mas na hora eu me perdi aqui, enfim. Mas precisaria checar, parece que saiu hoje uma recomendação, ou talvez uma legislação mesmo, para que saiu na rua tem que usar máscara. Não sei de nada de punição, o que vai acontecer, não sei te dizer. Imaginando isso, se nós fizermos uma transição, talvez na próxima fase, estas visitas de rede de apoio já pudessem ser um pouco menos
não vou dizer proibidas, tá? Mas um pouco menos preocupantes. Hoje a gente tem alguns relatos e precisa entender melhor como isso... É isso de novo, né? Como isso está acontecendo, de gente há 30 dias de quarentena em casa que pegou Covid. Uhum, sim. Onde houve essa falha? Será que esses 14 dias que nós estamos falando são suficientes? É uma coisa para se pensar. E será que toda a higiene, né, foi feita, toda a higiene foi respeitada? Não é só estar de quarentena, né? Não, isso. Porque as coisas vão chegando. Tem muita discussão a respeito da necessidade de você limpar ou não as compras que você recebe. Isso é outra discussão enorme, porque aí quando você vai conversar com um bacteriologista, com um biomédico, olha a loucura, né? Eu tô aqui, você pediu uma comida. Tá. Chegou a comida, o cara tá fazendo a comida. Eu preciso imaginar que ele está mexendo com comida, então ele está com toda a higiene em dia, a roupa dele com avental descartável e de proteção, ele está de máscara e que do começo ao fim do preparo tudo esteja maravilha. Aí ele pega aquilo e põe numa caixinha, enfim. Passa o plástico e aquilo sai. As coisas saem dali e você vai até a sua casa, dentro de uma geladeira, que a única pessoa que mexeu foi o motoboy, o transporte. Chegou na sua casa. Entrega na mão. Na prática, onde é que isso pode ter sido contaminado? Em alguns pontos, né? Então, a ponto de eu pegar aquilo e trazer para casa e... vale lembrar uma coisa interessante, a gente fala assim, quanto tempo o bichinho vive? O bichinho não vive. O coronavírus, ele não é um ser vivo. Não é um ser vivo, exatamente. Se eu espirrei aqui no papel e eu espirrei 10 coronavírus, quando ele chegar na sua casa, tem 10 coronavírus. Ele entra no seu corpo, através de entrar dentro de uma célula, ele se multiplica e se espalha. Uhum. Tá? Aí é que você fica doente. Então, quantos coronavírus eu preciso para ficar doente? Né? Uhum. Se eu peguei esse, eu peguei. Então, hoje, nós ainda estamos na fase de todos os contatos devem ser prevenidos. E se eu estou pensando que todos os contatos devem ser prevenidos, infelizmente, por enquanto, por amor aos avós, o distanciamento é fundamental. Pois é, eu estava me sentindo rude, né? Você me deu um alívio agora, porque assim, eu falo muito com os pais por ser obstetra, né? Mas depois eu perco um pouco o contato e é o pediatra que dá continuidade ali, né? E vai. Mas eu tô achando... Eu estava até me sentindo um pouco rude, conforme você foi construindo sua ideia, porque eu tenho falado para todo mundo, gente, deixa os avós em casa e não deixa visitar. Nesse momento não é para visitar, não é para ir lá uns minutinhos, porque não dá, é uma logística muito grande, a não ser que eles entrassem dentro de uma roupa de astronauta, chegassem lá com essa roupa e voltassem para casa. E não tem como fazer isso, né? Então, eu me sinto com o coração doendo de falar isso para as pessoas, né? De falar, olha, deixa os avós, espera passar a pandemia. Mas eu preciso da ajuda. Né? Teve uma gestante que acompanha comigo, ela falou assim, minha mãe mora no interior, ela vai vir para cá ficar comigo. Eu falei, putz, se der para não ficar, se der para não vir, é melhor. Ela está se arrumando. Eu sei que é difícil, né? Aliás, eu nem sei, nem imagino o quanto é difícil ser mãe, porque eu não sou mãe. Mas eu tento colocar na balança essas questões de
qual é o risco maior, né? O risco maior é emocional, de demorar um tempo a mais para conhecer os netos, ou o risco maior é físico, por pegar a doença, né? Então, acho que esse é um ponto. E aí você me aliviou, deixou um pouco mais aliviado, que eu acho que eu não estou sendo tão rude assim, de falar para os avós que não dá para visitar nesse momento, infelizmente, né? Eu sei que tem gente assistindo aqui que vai ficar triste com isso, até porque teve gente que comentou aqui, não, sim, eles estão vindo aqui, né? Mas eu acho que é uma recomendação geral, né? Assim como nós estamos falando E de olha, todas as recomendações. nós estamos imaginando, assim, todos assintomáticos. Se tiver qualquer um com síndrome gripal, nem doar leite materno pode. Sim, pois é. Aí não dá. Qualquer sintoma que alguém tenha, deve haver uma proteção muito maior, mas muito maior, e aí é isolamento mesmo. E olha, você imagina, né? Meu pai fez 90 anos agora, dia 7 de abril. E nós estávamos programando, né? Minha irmã mora fora, então viria um monte de gente e tal. Imagina a sensação de... fomos até a casa deles, porta da cozinha, bolo, não só para a velhinha, porque soprou, estou jogando o vírus, né? Uhum. E ele veio para abraçar, porque ele... olha, realmente... eu vou te falar, se a gente não sair modificado e transformado disto, eu não sei o que vai fazer qualquer diferença na vida da gente. Se a gente não aprender a valorizar o que realmente importa, a ter o cuidado, putz, às vezes parece bem piegas, né? Mas assim, de ter amor pelas pessoas, né? De se sensibilizar, de se emocionar mesmo com essa situação que o outro está vivendo. Olha, veja só, você tem isso também, você recebe também suas perguntas através do Insta, do Face, enfim, das suas redes sociais, né? Eu recebo também, e eu recebi de uma enfermeira, a Kátia, a Amamentação do Bem, ela me manda o seguinte informação: olha, uma mãe que está amamentando, moram a mãe, o pai, o bebê e uma criança de 3 ou 4 anos. A mãe e o pai sintomáticos, os dois Covid positivo. Puxa vida. O que você pode fazer a não ser chorar junto? Pois é, não tem e rezar. Inclusive tem um caso aqui que passou na conversa aqui, da Aleca é o nome dela, e ela comentou ali que ela, o marido, os filhos, pelo que eu entendi, eu estava tentando procurar aqui, mas sumiu. Disse que ela teve Covid, o filho teve Covid, aí eu vi um monte de gente falando para ela, saúde, toma cuidado. Uma coisa assim, se ela já tiver boa, gente, e ela já teve o Covid, ela é a que está melhor de todos nós, tá? Porque ela já está imune. Até já respondendo uma pergunta que fizeram aqui, se quem pega não pega de novo, por enquanto essa é a regra, quem pega não pega. Isso. E olha que louco, hein? Na China, tá todo mundo preocupado com a segunda onda, né? A segunda onda na China aconteceu porque o pessoal voltou para a China. A segunda onda são novas pessoas pegando. Não a mesma pessoa pegando. Não a mesma pessoa pegando. Por enquanto, graças a Deus, por enquanto, e de novo, até as, deixa eu ver, 17h52, por enquanto, do dia 24 de abril, não teve relato de alguém que pegou e pegou de novo. É diferente, por exemplo, do quadro de influenza. Porque influenza, você pode ter o H1N1, o H3N2, os influenza B. Você pode ser contaminado por azar 4 vezes. Dengue, depende do tipo de dengue que você tem. Por enquanto, o SARS-CoV-2, esse que causa o Covid-19, não tem nenhum relato. E, só para a gente retomar o tema nosso, então assim, a mãe saiu da maternidade, chegou em casa, sempre ela pode amamentar. Veja bem, eu não disse sempre ela deve amamentar. Ela vai amamentar sempre que ela se sentir confortável e segura para isso. Ela pode tirar o leite dela
e pedir para outra pessoa que está habituada a oferecer esse leite, treinada, para dar o leite para o bebê. A mãe é positiva, ela pode tirar esse leite ou pode amamentar e os cuidados com o bebê trazidos para outra pessoa. Hoje existe o risco que a gente sempre pensa, existe esse cuidado que nós precisamos tomar, que é o pai que vai fazer o cuidado. Quando ele for limpar as fezes do bebê, ele precisa estar protegido. Com certeza. Porque ele pode, inclusive se a esposa tem Covid, ele pode não estar assintomático, mas com certeza ele está com o vírus ali circulando nele. E o bebê, quando está evacuando, também pode eventualmente eliminar por ali o vírus. A gente, olha, tudo que você puder imaginar hoje, ainda nós estamos no campo do... O que a gente, por enquanto, sabe que não? Por enquanto não tem transmissão vertical. Sim. E por enquanto quem pegou não pega de novo. E por enquanto quem pegou não pega de novo. E todos nós podemos ter. E é engraçado porque as pessoas ficam falando assim, não, mas olha, como é que a gente vai punir 200 milhões de pessoas por conta de 40 mil que adoeceram e de 3 mil que morreram? Olha, você só vai ter a consciência disso quando acontece... Não nós que somos profissionais de saúde estamos vivenciando isso, mas você só vai ter consciência disso quando alguém próximo a você passar por isso. Aí você acredita que isso é uma doença grave que pode matar. E acho que a nossa mensagem como profissional aqui, até porque a gente está quase terminando o tempo de uma hora que vai cair a live, a gente tem que se basear em o máximo possível de pesquisas do que está saindo, apesar de nós termos as nossas opiniões, né? E as pesquisas estatísticas, elas estão mostrando que hoje, dia 20, que dia que é hoje? 24 de abril. Hoje, dia 24 de abril, nós estamos com uma curva que ela está mais inclinada positivamente, assim, ou seja, de forma pior do que a curva da Espanha, que já estão com 22 mil mortes. Então, a nossa curva está subindo mais rápido que a curva espanhola. Então, a gente tem que manter esses cuidados, tem que manter o distanciamento, isolamento, higiene, máscara para todo mundo. E no caso das visitas, só fechando esse tema, visitas, eu vi gente falando aqui, não, mas vai na maternidade, não estamos nem entrando em questão de visita na maternidade. Visita na maternidade é zero. Zero. Nós estamos falando de visita na maternidade, nós estamos falando da visita depois em casa. E também nós estamos falando que deve ser visita zero. Nesse momento, infelizmente, é isso. Né, Moisés? Verdade. É bem complicado, é bem triste. Para gente que trabalha com amamentação, com parto humanizado, que prestamos atenção às famílias e a algo além daquilo que é físico, nossa, dói. Cada não que a gente fala dói. Dói demais. Porque você tem que fazer uma troca, né? Entre uma coisa que você já acredita que é muito boa e que você fala, mas nós vamos ter que guardar essa coisa boa na gaveta para outra coisa que está pior que acontecendo agora, que nós vamos ter que olhar para isso, né? Lembrar que nós estamos adiando. Só isso. Estamos adiando. Moisés, eu queria te agradecer muito. Agradecer muito por estar aqui comigo, até para não virar correria no final. Eu já me acostumei com as lives, e se eu deixar para o último minuto para despedir, vira correria e de repente a live acaba e ninguém se despede. Então, eu faço isso sempre. Faltam 2 minutos. Queria que você deixasse suas palavras finais aí, agradecer muito. Sigam o Dr. Moisés aí no perfil Dr. Moisés, ou no perfil... eu apoio o leite materno. Eu apoio o leite materno. Eu apoio o leite materno. Quais as palavras que você deixa aí para a turma? Uma palavra positiva de esperança também. Né? Bárbaro, positiva de esperança, deixa eu dar uma sugestão. Eu passei para você, eu e o mágico Ulisses Lodge, nós estamos fazendo uma série do coronavírus. Está no Jornal do Max, está no meu Dr. Moisés, tem um canal de vídeo no YouTube, para mostrar para as crianças de uma forma gostosa, divertida, para que elas aprendam um pouquinho sobre o que está acontecendo. E a mensagem é isso. Olha, na verdade, a sensação hoje é que nós todos somos uma grande família. E como uma grande família, nós todos cuidamos um do outro. E hoje, para eu cuidar bem de você,
eu preciso estar longe de você. E quanto antes a gente conseguir ficar longe, mais rápido a gente vai poder se encontrar e se abraçar. Exatamente. E essa é a ideia, que a gente possa ter em breve, ou quando for seguro, um enorme abraço físico, que hoje é um enorme abraço de energia e de coisas boas para que a gente possa continuar nessa vibe e passar por isso. Sinta-se abraçado, então, você aí também. Todos. Muito obrigado todos. pela presença. Obrigado. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo. A live vai ficar 24 horas aqui para quem quiser passar para outras pessoas e depois uma parte dela a gente coloca também no canal do YouTube e aqui no Instagram. Moisés, muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado a todos. Obrigado para você. Bom final de semana. Tudo de bom. Para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.